a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cansei. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em
em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluias, louvado seja Deus, que nós tenhamos esta convicção plena que um dia Jesus vai voltar para nos levar, e não está muito longe não, apesar de alguns disserem, mas já faz mais de 2000 anos, mas os sinais que Cristo prometeu na palavra de Deus estão muito evidentes. A gente está vendo aí coisas terríveis que a gente não viu há anos atrás, então não está muito longe da volta de Jesus. Queremos agradecer aos amados irmãos que estão aqui conosco, presentes, né? E aqueles que estão através das redes sociais, no momento o Facebook, né? Depois é que o YouTube nós lançaremos aí. E nós temos aí virtual, nós temos o pastor Valdemir e a sua esposa, irmã Rosana. Então que Deus abençoe ricamente aí toda essa família maravilhosa, essa família que faz parte da nossa vida. Nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. Estamos separados agora, por enquanto, cada um no seu local, mas quando Cristo voltar e nos levar, estaremos num só lugar. Não tem negócio de um fica aqui, outro vai ficar lá no outro canto. Não, está todo mundo junto. Então que Deus abençoe ricamente toda esta família. Também queremos agradecer aí a presença de estar conosco também aí, Terezinha Xavier, mora em São Paulo. Terezinha aí, que Deus te abençoe ricamente, você, Zezinho e toda a família. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. Que nós amamos essa família, fazemos parte delas e amamos essa família. Também temos aí Lenildo e Jeane, que está também online. Hoje ele não pôde estar presente, né? Com tanto trabalho, mas a vida é essa mesmo. Quando a gente puder trabalhar é melhor ainda, viu? Porque a gente está melhorando a condição física. Que Deus abençoe a todos vocês aí. E aqueles que estiverem, eu não, porque aqui fica passando pequenininho na tela, às vezes a gente não enxerga. E você desculpa se eu não falar o nome de vocês, é porque aqui está no começo, tudo bem. Que Deus abençoe ricamente todos nós. Estamos mais uma vez aqui pela graça de Deus para realizarmos este culto de adoração a Deus, e principalmente um culto evangelístico, né? Principalmente adorar a Deus, mas é um culto evangelístico cumprindo a ordem do Senhor para ir pregar a palavra até os confins da terra. Não estamos indo de carro, de pé ou de animal, mas estamos indo aí até os confins da terra através das redes sociais. Então que Deus abençoe, que nos dê sempre coragem para estar fazendo a vontade do Senhor. É uma ordem que Ele deu para cada um. Tem crente que está hoje, há muito tempo já está aí, muito tempo. Ele está parecendo um personagem que apareceu na música, parece que de Raul Seixas, que Raul citou e disse que não queria ser como ele. Ele citou um camarada que ele disse que ele estava sentado em uma cadeira, com os dentes escancarados, esperando a morte chegar. E tem muito crente dessa maneira. Vai à igreja só de 8 dias, depois acabou, não aparece mais em canto nenhum e não sai. Jesus decide ir pregar o evangelho a toda criatura. É para espalhar, é para ir até os confins da terra pregando o evangelho. E quando isso aconteceu com a igreja primitiva, que não quis sair do lugar, Jesus mandou uma perseguição e espalhou todo mundo. E aí o evangelho chegou até a gente aqui, senão não tinha chegado. Então que nós possamos cumprir com a ordem do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 99, se você tiver uma Bíblia aí, onde você está, Salmo 99, vamos fazer a leitura desse Salmo, a palavra de Deus, que é muito importante, a palavra de Deus. Salmo 99, este Salmo ele fala da santidade de Deus, e o povo de Deus, conforme a palavra de Deus e a ordem do Senhor, é para ser santo, puro. Apesar de que ainda pecamos, mas chegará o momento em que nós passaremos a ser santo total, sem pecado nenhum. Quando Cristo voltar e transformar nosso corpo incorruptível num corpo corruptível, onde não haverá mais
nenhum pecado. Então, Salmo 99 diz o seguinte: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhes invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Fostes para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Ele é santo e o povo que o segue é para ser santo também. É isso que Deus quer. Todos, santo. João Gomes, Aracaju. Aracaju. Às vezes eu me atrapalho com Aracaju e Maceió. Mas é Aracaju. Que Deus abençoe aí, João, você e toda a família. Continue abençoando, porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E essas bênçãos, todas elas, não estão refletindo ainda aqui na terra não, porque nós somos ainda pecadores. Mas muitas destas bênçãos já faz parte da nossa vida. Mas nós temos essa mania de estar dizendo isso e é muito bom, é gostoso demais. Que o Senhor continue nos abençoando para que nós possamos caminhar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos louvar a Deus com um cântico de Oséias de Paula, que tem como título Eu Te Amo. Oséias de Paula, Eu Te Amo, é um cântico. Eu te amo, mais que a areia ou na flor. Eu te amo, e como a forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E assim eu te amo, Jesus. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu te amo, mas teu preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que eu deixou. Deus nobre, exilado, ama o chão que eu desprezou. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Neide
Alcântara. Que Deus abençoe você, Cristinei, e toda a família. Família amada, essa grande família. Devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, com amor, com carinho, com vigor, com paixão, deleite no coração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu te amo, mas que o preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que o deixou, que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. É assim que nós amamos Jesus de todo o nosso coração. Vamos fazer uma oração de gratidão e adoração. Peço a irmã Margarida, a minha flor preferida, que faça essa oração. O microfone já está ligado. Oração de gratidão e adoração. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este momento aqui, para te louvar, para te adorar, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Neste momento, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu enviaste o teu Filho Jesus para vir a este mundo para nos salvar. Amém. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha e a nossa fortaleza, e não há outro Deus além de ti. É verdade. Neste momento, Pai Santo, te pedimos que tu nos esteja dando sabedoria mais e mais, para que possamos estar pregando a tua palavra, falando do teu amor, Senhor Deus, para as Amém. pessoas que ainda não te conhecem. Amém. Peço, Senhor Deus, que as pessoas que estejam ouvindo também, que o Senhor esteja dando sabedoria para que eles possam entender a tua palavra e saber que só há um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos aqui na tua presença, cara. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando e adorando a Deus, porque o fim principal do homem é louvar a Deus. Deus criou tudo, toda a criação de Deus. A finalidade dela é adorar o Senhor, é louvar a Deus. Vamos cantar aqui uns cânticos. E o primeiro cântico que nós vamos cantar, ele tem o título. Você pode procurar pelo título, se você que não é do nosso inário, né? Você pode procurar pelo título, se você quer também cantar. Maria de Lourdes, Recife. Deus abençoe Maria de Lourdes e a família toda, viu? Noites traiçoeiras, noites traiçoeiras. Então você pode pesquisar aí no YouTube e encontra. Deus estar aqui neste momento,
Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar a você. Deus trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus quer você rindo, alegre, seja qual for o seu problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Creia no Senhor, busque ao Senhor, que Ele vai te dar um sorriso aí na tua face. Ele te quer sorrindo, Ele nos quer sorrindo, Ele nos quer alegre, sorrindo. Mas Ele é sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Amém, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Deus maravilhoso. O próximo louvor tem como título: Tu és soberano. Tu és soberano. Hoje, como a tecnologia está fácil demais, às vezes a gente
não tem os cânticos nas mãos, mas às vezes vai colocar no celular, que todo mundo hoje tem um celular e já acha na hora. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, com você também, viu? Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Louvado seja Deus, oh Deus tremendo, Deus maravilhoso. Esse Deus, não há outro Deus igual a Ele, não há nada e nem ninguém perto do Senhor. O Senhor tem domínio sobre tudo, Ele tem comando de todas as coisas. Esse mundo está de cabeça para baixo, está já mergulhando aí no pior da vida deles. Mas Deus está atento. Deus no tempo certo. Estão lembrados quando Noé estava anunciando que que Deus estaria voltando, ou estaria ali para dar uma disciplina naquele povo. E o povo foi zombando, só vivendo na farra, na cachaça, na dança, em tudo quanto não prestava. Não quis acreditar em Noé. E de repente, quase 100 anos, de repente Deus mandou um dilúvio e destruiu tudo. Só sobrou 8 pessoas. Noé com a sua família. Então, Deus é tremendo. Deus está atento a tudo. Mas alguém pode dizer, mas está acontecendo um monte de coisa, Deus não está nem aí. Deus está atento. Deus é o guarda que não toscaneja, que não fecha os olhos, que não dorme. Ele está atento a tudo e a todos. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer também a presença aí de Fabrícia Araújo. Deus abençoe aí você e toda a família. Um abração aí para todos, viu? Nós agora vamos ouvir a palavra de Deus, que é a parte mais importante do culto. É a ministração da palavra de Deus. E a palavra de Deus estará
pregando nesta noite o presbítero Joabson Pires, da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, a igreja da qual este ponto de pregação, o culto fazemos é da igreja da segunda. Então o presbítero Joabson está com a palavra para proclamar a palavra do Senhor neste momento. Então, todo mundo aí atento para ouvir a palavra de Deus. Graça e paz a todos aqueles que estão aqui conosco. Amém. Nesta noite, seja presencialmente, seja através das redes sociais. Desde já agradecemos ao Senhor por podermos estarmos aqui nesta noite, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos, aqueles que nos acompanham, a abrirem a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo 11. Livro dos Salmos, capítulo 11. A palavra do Senhor nos diz: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eles aí, os ímpios, armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Amém. Que louvamos ao Senhor por esse momento em que a Tua palavra foi lida, em que a Tua palavra vai ser exposta, que a Tua graça, a Tua misericórdia estejam com cada um de nós e abre, ó Senhor, nossos entendimentos para que possamos aprender de Ti, Senhor, nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando nós olhamos e paramos para vermos o nosso mundo atual, os nossos dias atuais, nós chegamos à mesma conclusão que chegou o salmista Davi aqui neste salmo que acabamos de ler, no versículo 3, onde ele diz: ora, destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que nós podemos dizer nesta noite é que, assim como naquela época que o salmista Davi escreveu este salmo, citou este versículo que acabamos de falar, que acabamos de repetir, a conclusão que chegamos hoje é que também hoje, em pleno século XXI, início do ano de 2023, é que os fundamentos da nossa civilização estão destruídos. É esta conclusão a qual nós chegamos quando examinamos alguns fatores. Primeiro, nós vemos na nossa época a inversão de valores. Nós estamos vivendo a inversão dos valores na sociedade contemporânea, na nossa sociedade. Quer ver?
chamam o mal de bem e o bem de mal. Chamam luz de trevas e trevas de luz. Chamam doce de amargo e o amargo de doce. A profecia de Rui Barbosa, se assim nós pudéssemos dizer que era uma profecia, está se cumprindo. Porque uma frase ficou gravada na minha mente a respeito desse tão conhecido personagem brasileiro da nossa história. Ele diz, em uma de suas muitas frases, as pessoas parecem ter perdido a vergonha de ser honesto. E nós podemos, irmãos, citar alguns exemplos. Podemos citar alguns exemplos. As pessoas estão, ou parecem, como ele diz, Rui Barbosa, ter vergonha de ser honesto. Vejam, a violência nos nossos dias chegou a um nível que nós podemos definir como um nível insuportável. Vivemos em uma sociedade, vivemos em um país onde a criminalidade parece estar fora de controle. O tráfico, por exemplo, é um poder paralelo que desafia o Estado de Direito. Quer ver outra coisa? O mundo fala de paz, mas gasta mais com a guerra. As nações que se dizem e que são poderosas se fortalecem em explorar os pobres. Vejam, irmãos, inversão de valores. Segundo, vivemos em uma época de corrupção moral. Vivemos em uma sociedade onde a corrupção é generalizada e é sistêmica em todas as esferas da sociedade, em todas as classes, do pobre até o rico. Vivemos numa sociedade assim de corrupção moral. Quando nós olhamos os nossos políticos brasileiros, misericórdia. Quando nós examinamos a nossa polícia, misericórdia. Quando nós olhamos boa parte dos que se dizem pastores, misericórdia. Talvez sejam as três classes mais desacreditadas dos nossos dias: políticos, polícias e pastores. O homossexualismo está aí. Hoje já inventaram tantas siglas que LGBT não sei o que mais. E haja pontinhos para poder acrescentar todas as classes de pessoas que querem sair daquilo que o Senhor, nosso Deus, determinou. Homem e mulher. Quando nós olhamos ao nosso redor, também vemos a infidelidade. Vivemos em uma sociedade onde a fidelidade parece ser uma virtude pré-histórica. É de se estranhar
Quando alguém, por exemplo, diz, como eu, não quero ser nada, que vivo há 40 anos com a mesma esposa, com a mesma pessoa, com a mesma mulher. Muitos acham estranhos. A fidelidade conjugal está chegando a níveis intoleráveis, onde se escasseiam as famílias que vivem em harmonia, onde nós vemos famílias e famílias sendo destruídas. Quando nós reparamos a igreja atual, chegamos à conclusão que também estamos numa decadência espiritual nas nossas igrejas. As igrejas, muitas delas que se dizem evangélicas, que eram até então consideradas anos atrás como referência de honestidade, hoje, infelizmente, ser evangélico está se tornando sinônimo de caloteiro. Está se tornando sinônimo de mal pagador, de mau caráter. Aonde muitos se dizem evangélicos, mas não têm compromisso com a igreja a qual é membro. Quando os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, uma coisa é certa, a população se desespera. Davi, neste salmo, dá-nos a entender que estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi e o procurava pelas cidades. O estava procurando pelos campos, pelos desertos, pelas cavernas de Israel. Ele, Saul, era o rei. Era a lei da época. Saul, era a força. Ele não tinha a quem prestar conta. Ele, o rei Saul, era absoluto. Ele estava ou se achava acima da lei. Quando reina a opressão, o povo se desespera. Quando faltam critérios de justiça, o povo geme. No nosso país, no Brasil, muitos políticos estão sendo acusados atualmente de corrupção. Muitas vezes com tantas provas fartas de suas implicações. E a pergunta é: e o que está sendo feito? Pouca coisa. Infelizmente, estamos ensinando às novas gerações, infelizmente, estamos ensinando que o crime compensa. Quais são os processos de destruição dos fundamentos? Toda era moderna, assim nós podemos afirmar, foi uma era de tentativa de destruir os fundamentos antigos e querer colocar no seu lugar outros fundamentos. O próprio Senhor Jesus, ele chegou a alertar dizendo: aquele que ouve a sua palavra e não a coloca em prática é como um homem que constrói sua casa sob a areia. Quando nós examinamos a história do pensamento moderno, essa história consiste
sucessão de fundamentos. Eu, como estudioso da história, como professor de história que fui, como curso superior que fiz, história, eu vejo, irmãos, que nós tivemos do racionalismo ao iluminismo. Nós vemos do emocionalismo ao existencialismo. Nós vemos do existencialismo ao experiencionalismo. Mas uma coisa é certa: quando a chuva cai, sopra os rios, batem os ventos nos alicerces, e tudo isso entra em colapso. É por isso que o Senhor afirma: é como um homem que constrói uma casa sobre a areia. Quer ver? A era moderna durou em torno de 200 anos. Nós, historiadores, consideramos a era moderna da queda da Bastilha em 1789 até 1989, com a queda do Muro de Berlim. É isso que os historiadores consideram a era moderna. 200 anos. Desde 1989, nós vivemos no que os historiadores chamam de pós-modernismo. Paralisações, privatizações, secularização. A proposta do pós-modernismo é construir seus fundamentos. Construir sobre o quê? O que eu posso afirmar é construir sobre o caos. O que eu posso dizer nessa noite é que a nossa sociedade atual não tem uma verdade absoluta. Quando nós examinamos a nossa sociedade atual, nós chegamos a esta conclusão: não temos uma verdade absoluta. Acabaram-se os limites, acabaram-se os princípios, acabaram-se os marcos antigos que foram removidos. Voltamos, se assim podemos dizer, ao tempo dos juízes de Israel. Cada um fazia o que achava que deveria fazer. É o que eu vejo hoje. Cada um faz o que deve ou o que acha que deve fazer. Quer ver, irmãos? A própria igreja evangélica atual está confusa. Na década de 1990 a 2000, nos dizem as estatísticas, nós evangélicos aqui no Brasil crescemos 58%. Veja, em 10 anos, de 1990 a 2000, dizem as estatísticas que nós evangélicos crescemos 58%. Mas eu te faço uma pergunta: houve mudança no nosso país? Não. O nosso país não mudou. A conclusão que eu chego é que parece que as pessoas entram na igreja, mas não são transformadas. Constroem sobre a areia. O Evangelho não está presente na maioria dos púlpitos. É a esta conclusão que chego. Os pregadores atuais, as igrejas evangélicas, estão atrás de aplausos, estão atrás de riquezas, em vez de buscarem a glória de Deus e a salvação dos perdidos. No passado, as pessoas argumentavam em termos do que era certo
e em termos do que era verdadeiro ou falso. Hoje as pessoas negam o conceito de moralidade, negam o conceito da verdade. As pessoas colocam os seus sentimentos acima de qualquer coisa, acima de tudo. A conclusão que chegamos é que o pragmatismo domina a ação do governo, domina a ação das instituições de ensino. O pragmatismo também domina as igrejas. O tema é: o importante é levar vantagem. O importante é ter sucesso. O que importa não é a verdade. O que importa é que está funcionando. Não me interesso pelo certo. Me interesso pelo que dá certo. O que importa é fazer a igreja crescer. Veja que o pensamento de muitos nas igrejas evangélicas de hoje é esse mesmo. O importante é fazer a igreja crescer, mesmo que para isso eu precise mudar a mensagem. O que importa é agradar a clientela, mesmo que para isso eu sacrifique a verdade. Irmãos, o pragmatismo está dominando as igrejas. Estamos vendo hoje o evangelho do consumo. Infelizmente, as pessoas pregam o que o povo quer ouvir. Não há mais pregações que preguem a verdade do evangelho. O povo quer testemunhos. O povo quer outras coisas. As pessoas não querem mais a exposição verdadeira da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Mas querem as revelações proféticas das últimas novidades. Mas uma coisa é certa, é que essa questão da destruição dos fundamentos não é uma questão da nossa época. Quando nós nos voltamos para Davi, para esse texto do livro dos Salmos, capítulo 11, nós chegamos à conclusão que na época de Davi os fundamentos também estavam sendo destruídos. Saul era lei e agia arredio à lei. Não queria saber se a lei era aquela ou não. Eu sou a lei. Na época do Império Romano, a sociedade era pluralista. Os romanos eram tolerantes com todas as religiões. Os cristãos da época foram perseguidos porque criam numa verdade absoluta, porque criam na verdade das escrituras sagradas. Durante o período chamado de Iluminismo, o mundo passou a desprezar a Bíblia. Muitas igrejas deixaram de crer no sobrenatural. No século XIX, o liberalismo devastou os fundamentos e desprezou a infalibilidade das escrituras sagradas. Desprezou a suficiência das escrituras. Quando nós nos voltamos para o século XX, o misticismo tomou conta das igrejas. As pessoas corriam, e ainda hoje correm, atrás de experiências de milagres, de sinais, de profecias, de suas profetadas, de cura, de prosperidade. Buscavam, ainda hoje buscam sentir-se bem, não buscam a Deus. Estavam e ainda hoje estão atrás de emoções fortes e não da verdade das Sagradas Escrituras. Estão centradas no homem
e não em Deus. E a conclusão que nós chegamos é que os fundamentos foram destruídos. No século XXI, pouco começou, mas nós temos assistido a tudo isso que aconteceu no século XX. Muitos de vocês que aqui estão nos ouvindo tiveram o privilégio de também terem passado pelo século XX e estarem no século XXI. Mas nós temos assistido a tudo isso que aconteceu no século XX e estamos assistindo um esforço concentrado hoje, no século XXI, dos falsos cientistas e escritores cheios de mentiras, lançando tudo quanto é forma de recurso contra a fidedignidade, a fidelidade dos relatos bíblicos, sobretudo a respeito de Jesus. Veja qual foi o conselho dos insensatos, ou que os insensatos fizeram e deram a Davi. Porque eis aí os ímpios, versículo 2 do capítulo 11 dos Salmos. Arma um arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Os amigos de Davi tinham aconselhado a ele: fujam, escape, não enfrente o inimigo, esta é uma causa perdida. Quando eu vejo o nosso século, quando eu vejo os nossos fundamentos sendo destruídos, às vezes, irmãos, sou tentado, confesso, a desistir, a desanimar, a entregar os pontos, a parar de lutar. Somos tentados a fugir, como os soldados de Saul fugiram de Golias. Fugir de casa, do trabalho, da empresa, da igreja, do casamento, da cidade, do país. Os conselheiros de Davi argumentam com fatos. Veja a violência do inimigo. Ela é implacável. Ela já estão contra você. Já estão armando o cerco. A política do inimigo é enganadora. Eles agem traiçoeiramente na escuridão. A ação do inimigo é demolidora. Eles tentam e muitas vezes conseguem colocar por terra os valores absolutos. Eles tentam virar os valores de ponta cabeça. Mas uma coisa eu te digo, irmãos: fugir não é a salvação. O profeta Jeremias queria fugir do ministério. Ele diz lá no capítulo 20, versículo 9 do seu livro: eu não vou mais falar no teu nome. O profeta Elias queria fugir de Jezabel. Jonas tentou fugir de Deus indo para Tarsis. Pedro tentou levar Jesus a fugir da cruz. E aí me vem uma pergunta: e o que é que nós devemos fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? O que é que nós do século XXI, servos do Senhor, que não quer fugir da luta e quer permanecer na luta,
porque está vendo os fundamentos sendo destruídos. O que é que eu devo fazer? Esse salmo fala de duas opções. Primeiro, que a segurança só pode ser encontrada na fuga. Se você está sendo ameaçado, abandone as causas justas e fuja. Salve a sua pele. Proteja-se. Segundo, a segurança é encontrada pela confiança no cuidado protetor de Deus. No Senhor me refugio. Como dizei, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Davi começa dizendo isso. No Senhor me refugio. Davi encontra 4 razões para triunfar sobre esta questão dos fundamentos que estavam sendo destruídos. A senda sombria da qual ele estava vendo. Primeiro ele viu a soberania de Deus. Versículo 4 diz: o Senhor está no seu santo templo. A resposta de Davi diante do conselho dos seus amigos, para que ele fugisse e se escondesse, a resposta de Davi é que Deus reina. O Senhor está no seu templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. Ele não apenas reina no céu. Ele não apenas reina a partir do céu, mas ele também reina aqui na terra. Amém. Glória a Deus. Ele está no seu santo templo. Ele está na igreja do Senhor, que somos nós. Aqui, representando Ele. Ele habita com a igreja e habita na igreja. Ainda que a cultura de hoje tente destruir os fundamentos da nossa sociedade, o povo de Deus pode estar seguro. Deus está presente. Ele está no seu santo trono. Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece nossos inimigos. Deus conhece suas estratégias. Ele nos guarda e nos dá a vitória. Uma outra coisa que Davi nos mostra é que para nós enfrentarmos os fundamentos que estão sendo destruídos e não deixar eles serem destruídos, é o conhecimento de Deus. O versículo 5 nos diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O Senhor põe à prova ao justo para abençoá-lo. Deus fez isso com Abraão. Deus fez isso com os amigos de Daniel. Deus fez isso com Jó. O Senhor nos prova para nos fortalecer, mas nos coloca mais perto dele e mais dependente dele. O Senhor põe à prova o ímpio e sua alma o abomina. As intenções do ímpio são arrogantes, mas Deus resiste ao soberbo. O juízo de Deus, versículo 6 nos diz: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Os ímpios que tramam, que corrompem, que destroem os fundamentos, não escaparão do juízo de Deus. Pode ter certeza, sabe? Davi sabia disso. Os fundamentos da minha época estão sendo destruídos. Irmãos, os fundamentos na nossa época estão sendo destruídos. Os ímpios tramam, corrompem, tentam destruir os fundamentos. Muitas vezes conseguem, mas eles não escaparão ao juízo de Deus. Pode escapar do juízo dos homens, mas jamais do juízo divino. Eles serão banidos para sempre da face de Deus. Quer ver?
Logo no início, o presbítero Paulo falou de Noé. Que somente a sua família entrou na arca. 100 anos pregando. 100 anos dizendo que os fundamentos estavam sendo destruídos. Deus mandou o seu juízo no dilúvio. Em Sodoma, na Torre de Babel, na queda de Jerusalém, na queda da Babilônia, na queda dos grandes impérios que surgiram. Mas eu quero acrescentar que o maior juízo de Deus será derramado no dia do juízo final. Todos, nos diz a palavra do Senhor, vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus. E terão de ser julgados segundo as suas obras. E não haverá justiça na terra que o livre da justiça divina. Quarto e último, a recompensa de Deus, versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. O salmo termina como começou, com o Senhor. Sua soberania, sua intervenção, suas recompensas são uma resposta aos fundamentos que estão sendo destruídos. Davi olhou não para a sociedade e seus fundamentos, que estavam sendo destruídos na sua época. Nós, em pleno século XXI, não devemos olhar para a nossa sociedade e os seus fundamentos que estão sendo destruídos, mas nós devemos olhar para Deus. Davi viu não o poder do inimigo. Davi viu a majestade de Deus. No lugar de buscar falsos refúgios, Davi busca a Deus. Davi encontrou paz no meio da tempestade. A maior recompensa de nós que nos declaramos e somos salvos através do Senhor Jesus Cristo é contemplar a face daquele que nos contempla todos os dias e nos sonda todos os dias. Veremos o Senhor face a face e reinaremos com Ele. Amém, o Senhor está no seu trono, jamais será abalado. E nossa cidade, onde vamos morar com o Senhor, jamais, na cidade que iremos morar com o Senhor, os seus fundamentos serão abalados ou destruídos. Confiemos no Senhor. Busquemos o Senhor. Lutemos e não deixemos que os fundamentos que estão sendo abalados sejam destruídos. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que Deus maravilhoso, tem palavra maravilhosa para os nossos corações, para alegrar nosso coração e nos dar paz, aquela paz que Jesus disse que dava, a paz que excede todo o entendimento, mesmo embora as tribulações da vida, mas a paz que Deus nos dá é uma paz que não dá para o ímpio entender não, só quem serve a Deus. Nós queremos agradecer aí também aí
Eudes Flávio, pastor Eudes, e Alessandra, parece o nome. Parece que é Alessandra, ou Alessandro, está miudinho a letra, não dá para enxergar bem. Mas que Deus abençoe a todos vocês, para a honra e glória do seu nome. Nós estamos chegando ao final do culto e vamos entoar o cântico do nosso hinário, né, o hino Novo Cântico, né, o hino 148, que fala da oração noturna, né, 148, para a gente concluir. 148, oração noturna. Hinário Novo Cântico, HNC, pode pesquisar aí que você acha na hora. Oração noturna. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertina cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, pois em ti eu tenho proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar para concluir o nosso culto e depois daremos o aviso. Pai Santo e Deus misericordioso, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade, meu Pai, que Tu nos concedeste nesta noite, neste dia de hoje, meu Pai, realizar este culto evangelístico, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. E te pedimos, ó Deus, que continue nos abençoando, Senhor, com a Tua palavra, meu Pai, nos preparando, Senhor, nosso Deus, para que não venhamos a acrescentar nem retirar nada da Tua palavra, mas falar somente o que nela está escrito. E que Teu Espírito Santo nos convença e convença a todos aqueles que ouvem a Tua palavra do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma vez estarmos realizando esse culto. E nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua graça e Tua misericórdia. E dai-nos uma noite maravilhosa, um sono reparador, e se for da Tua vontade, que amanhã estejamos novamente, meu Deus, pelo menos como estamos agora, prontos para continuar a luta do dia a dia, fazendo a Tua vontade na área que é espiritual, tudo que Tu colocares nas nossas mãos, e também a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, tanto como homens e mulheres, a família, cuidando uns dos outros, tudo, Senhor, que nós seja abençoado para andar retamente nos Teus caminhos. Muito obrigado, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos avisar, o aviso que já é normal, todo final nós citamos ele, né, porque as pessoas que não conhecem, não sabem ainda, vão saber do aviso, e outros que já sabem. Que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós teremos um culto aqui, um ponto de pregação na minha casa. Esse culto de pregação é da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso,
fica aqui situado aqui na rua Berlim, número 6, ao lado da Casa da Criança 5, aqui no bairro Amaury Alves de Menezes, conhecidos como BNH, em Paulo Afonso, estado da Bahia. Mas queremos aproveitar, já que, como eu acabei de falar, que todas as segundas-feiras temos esse culto, nós queremos aproveitar e avisar a vocês que na próxima segunda-feira nós não vamos ter o culto. Nós estamos aí com um trabalho, alguma coisa para ser feito nesse final de semana, e não vamos ter condições de estar aqui na segunda. Então, nos perdoe por isso, mas Deus permitindo, continuaremos dessa segunda que vem na outra, com o mesmo trabalho fazendo. Agora, na próxima segunda, então, nós não vamos ter esse culto, para que vocês não se decepcionem por não encontrarem aí. Então, que Deus os abençoe ricamente, e queremos agradecer aí ao presbítero Joabson, da Segunda Igreja Presbiteriana, que nos veio trazer a palavra de Deus. E, como eu sempre digo, aqui está de portas abertas este ponto de pregação para vocês virem, inclusive, nos ajudar, tanto ouvir aqui, mas também nos ajudar. Nós, como já falei sempre, nós precisamos de cantores, precisamos de tocadores, precisamos de pregadores, precisamos de dirigentes, precisamos de tudo. E tem hora que eu tenho que fazer tudo. Aí depois eu vou assistir para ver se dá para outro ver. Aí quando eu olho assim, parece que dá. Porque o cara tem que ser bom cantor, e muita coisa a gente não é. Então que Deus continue nos abençoando, abençoe todos vocês, toda a família. E de hoje a 15, quer dizer, na próxima segunda nós não temos, de hoje a 15, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 19 horas para pregar. Tenham uma boa noite, um sono reparador, em nome de Jesus. Abençoe todos vocês e toda a família, para a honra e glória do seu nome. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém. Louvado seja Deus.